Olá, meu nome é Vanessa Nogueira, eu sou fundadora e CEO da Think Again. Eu te ajudo a perder o medo de ser gerente e esse é mais um Momento Fudeu. No Momento Fudeu de hoje eu vou falar sobre essa sensação que você, que acabou de ser promovido a gerente, tem de que o dia, de repente, não tem mais horas. Você achava que o dia tinha 24 horas, já era meio apertado, e agora você acha que o dia tem 5. Você acorda, pisca e já tá na hora de dormir. E você tem um monte de coisas para fazer e você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você tenta fazer tudo que precisa fazer e é tudo urgente e você não consegue entregar tudo que precisa ser entregue e você perde prazo, às vezes você perde uma reunião, você esquece uma coisa e aí é muita coisa, você tá se sentindo atropelado, soberbado com aquele monte de coisas para fazer e aí você para e fala, fudeu, calma, eu vou te ajudar. Essa sensação que você tá tendo é muito comum nas pessoas que são promovidas recentemente a gerentes, estão na sua primeira posição de gerência. Por quê? Você estava acostumado a executar e ter sucesso, porque você é um excelente executor, você já sabia o que fazer para ter sucesso, então você fazia e tinha sucesso. E se você precisasse mudar alguma coisa, você mudava rapidamente ali, porque era só você mesmo, né? Então você mudava, entendia o que precisava fazer de diferente, fazia de diferente e continuava, seguia em frente. E esse processo era muito mais dinâmico, né? Você tinha mais controle, mais domínio dessa situação, porque era só você com você mesmo. Agora, no entanto, você tem um time para gerir. Existem pessoas ali que olham para você como uma referência, que esperam de você um apoio no próprio desenvolvimento, que observam o seu comportamento como uma forma de moldar os comportamentos deles, né? Então essas pessoas, elas vão olhar para você e elas vão esperar exemplos, elas têm uma expectativa, né? A respeito do que você vai dizer, de como você vai do que você vai solicitar, de como você vai orientá-los. E isso demanda tempo. Qual é a tendência do gerente que acabou de assumir na primeira posição gerencial? De achar que essa parte de orientar as pessoas, de conduzi-las a um caminho, de desenvolvê-las, não é trabalho. Então a gente tende a pensar que isso aqui eu faço daqui a pouco. Ah, não, isso aqui eu encaixo aqui na minha rotina. Ah, essa conversa aqui a gente pode fazer daqui a pouco, depois do expediente a gente se liga e eu te falo o que eu acho, o que eu penso. Porém, este é agora o seu trabalho, né? Essa é agora a sua missão dentro da organização. Você precisa orientar um time, fazê-lo performar e ter sucesso. Ao invés de olhar para você e o seu sucesso, você vai olhar para o time e o sucesso dele. E isso muda tudo. Muda o escopo das suas atividades, muda as perguntas que você vai se fazer e os problemas que você vai estar disposto a resolver dentro da organização. Então você precisa, a primeira coisa, olhar para o que você está fazendo. O que você está fazendo no seu dia a dia? Você está executando um volume muito grande de atividades. Todas essas atividades são atribuições suas? Tem certeza? Olhe para elas, uma por uma, e veja se cada uma dessas atividades são atribuições suas de verdade. Ou se não tem alguma outra pessoa dentro da organização que está lá para executar essa atividade que está sendo absorvida por você. Pode ser que você esteja absorvendo todas essas atividades porque você quer ajudar as pessoas e você é proativo ou proativa e você acaba no final de uma reunião com um monte de gente falando, não, eu faço isso, não, eu faço isso, eu faço isso. E aí a sua mesa está lotada de coisas para fazer, as pessoas saíram tranquilas e você cheia de coisas para executar e prazos para entregar. Será que todas essas atividades realmente estão sob a sua responsabilidade? Elas deveriam estar sendo atribuídas a você? É excelente ser proativo e assim, nunca deixe de ser proativo ou proativa, porque esse é um grande diferencial do seu trabalho. Muito mesmo, é muito difícil achar pessoas com essa característica, então nunca abandone essa característica. Porém, numa posição gerencial, você precisa de ter a inteligência de saber gerenciar o seu próprio tempo para conseguir conduzir um time a um sucesso. Isso é sinal de maturidade profissional, de você conseguir olhar para o que você está executando e conseguir hierarquizar em prioridades o que você precisa fazer e onde você vai colocar o seu tempo. Então, o primeiro exercício que você precisa fazer é esse. O que você está fazendo? Onde que o seu tempo está indo? Se essas atividades realmente deveriam estar sendo executadas por você, ok. Nós vamos tratar de priorizá-las
E pode ser que parte das atividades que você está colocando no seu tempo deveria ser delegada. E se isso é uma realidade, você precisa delegar. Passo 1 é entender isso e delegar as suas atividades com confiança de que a pessoa para quem você vai delegar tem capacidade de desenvolvê-la. Então, converse com as pessoas que você acha que poderiam te ajudar e que deveriam estar executando essas atividades que podem estar ali te sobrecarregando, né, e enchendo demais a sua mesa. Delegue e acompanhe e suporte essa pessoa no que ela precisar, mas entenda que essas atividades não são sua responsabilidade principal. Ficou com as atividades que são suas e que você entende que estão sob a sua responsabilidade de gerente? Ok, agora a gente vai precisar priorizar. Como que você prioriza? Primeiro, tendo consciência do que é a atribuição de um gerente, né, dentro da organização. Pensa que você agora é a pessoa que a liderança confiou para desenvolver aquele time e garantir que aquele time que está sob a sua gestão entregue sucesso para a organização. Então, a gente já falou aqui em vídeos anteriores que você precisa estar alinhado com a sua liderança, entender qual que é a estratégia para que você possa então propor as ações para que o seu time execute, certo? Se alinhou, entendeu a estratégia, você agora precisa pensar nesse time e entender que estrutura é essa que você precisa gerenciar e se essa é a melhor estrutura para entregar o resultado desejado. Essa é a sua principal atribuição. Quando você olha para o seu time, você precisa dormir e acordar pensando o que você pode fazer enquanto gestor para garantir a melhor performance daquelas pessoas. Isso significa contratar, demitir e desenvolver. Você é um guardião da cultura daquela organização e você precisa garantir que aquela cultura está bem implementada e está levando aquele time em direção ao resultado, ao sucesso. Se você faz isso, tá tudo certo. É fácil? Não. Mas é possível. Para fazer isso acontecer, você vai ter que começar a observar as pessoas. Você vai ter que se aproximar dessas pessoas. Você vai ter que entender o que está acontecendo no dia a dia dessas pessoas, acompanhar as atividades dessas pessoas e conversar com elas, entender onde que estão as suas principais potencialidades e onde que estão as suas fraquezas. Todos nós temos potencialidades e fraquezas. Você, inclusive. E as pessoas que você gera também. E você, como gestor ou gestora, precisa ter consciência de quais são elas no seu time, para que você possa atuar como um aliado dessas pessoas, ajudando a desenvolvê-las em direção ao sucesso. Por quê? Todos nós queremos ter sucesso. E todos nós precisamos de uma mãozinha, né? Para nos ajudar a enxergar coisas sobre nós mesmos e também para nos ensinar coisas que precisamos aprender no caminho para o sucesso. E agora, esse é o papel como gestor ou gestora, fazer isso pelas pessoas do seu time. Então, isso demanda tempo. E você vai precisar se organizar para que isso seja uma verdade. Olhe agora de novo para as atividades do seu dia a dia e veja quais delas estão relacionadas com esse propósito. Essas atividades devem ser a sua prioridade. Elas devem estar no topo da sua lista de to-dos, né? De afazeres do seu dia. Você vai ver que isso demanda tempo. Você vai precisar se encontrar semanalmente com as pessoas do seu time. Você vai precisar acompanhar com eles algumas coisas que eles estão fazendo. Você vai precisar construir confiança para que eles estejam abertos a conversar com você sobre as dificuldades que eles têm. Você vai precisar se informar sobre, porventura, coisas que você não saiba, para poder instruí-los na direção do que eles precisam aprender para performarem. Você vai precisar entender se aquela estrutura que você está ali dispondo para poder entregar o resultado é a melhor estrutura. E pode ser que não seja. Pode ser que em algum momento a organização mude e demande coisas diferentes em termos de resultado, que aquelas pessoas que hoje compõem o seu time não sejam mais as melhores pessoas para entregar o resultado. E você, como gerente, vai ter que pensar qual que é a estrutura organizacional daquele time que te permite seguir performando e o que fazer com isso. Pode ser que você consiga desenvolver algumas pessoas naquela direção e pode ser que algumas delas não tenham as competências certas para entregar resultado. E aí você vai ter que demiti-las.
Pode ser que você tenha que contratar novas pessoas e isso também demanda tempo. Então, veja como o seu olhar para o que você precisa fazer ao longo do dia é completamente diferente. E você, claro, vai ter que executar muitas coisas também ainda, né, na posição gerencial, mas a execução das suas atividades, as atividades que você vai estar executando, elas precisam estar relacionadas com o processo de fazer esse time que você gere ter sucesso. Então, todas as perguntas que você fizer a respeito de priorização, o que eu devo fazer, onde eu devo colocar o meu tempo, aqui ou ali, sempre responda a essa pergunta. Qual é a atividade que mais vai garantir sucesso para o meu time? Onde que o meu tempo pode estar melhor alocado para que o meu time performe mais? Essa é a pergunta que você precisa responder. E todas as vezes que você tiver dúvida, você vai olhar para isso e a atividade que melhor se encaixar nessa resposta é a sua prioridade. E na medida que você executa essas atividades, você vai começar a ver que o time, a própria dinâmica do time muda. E as pessoas começam a se responsabilizar mais, cada uma pelas atividades que estão na sua própria mesa, né? E você começa a ficar mais à vontade em delegar, dizer alguns nãos que são importantes dentro da organização, para que você diga sim ao que de fato importa. E quando você começa a fazer isso, você começa a ter realmente muita relevância dentro da organização, porque você começa, de fato, a gerir um time em direção ao sucesso. Você tira muitos problemas da mesa da organização, porque são grandes e que precisa de alguém olhando. E quando você assume essa posição de verdade e veste essa camisa de gestor ou gestora, você começa a tirar esses problemas grandes e começa a ser uma pessoa essencial para a organização. Claro, você vai precisar de um processo até que isso fique maduro, né? E que você consiga elencar com maturidade as suas prioridades e consiga delegar com responsabilidade o que hoje você faz. Isso não acontece de um dia para o outro, você não vai dropar, né? Deixar cair tudo que está na sua mesa hoje e falar assim, agora eu sou gerente, eu não quero mais fazer nada disso e eu vou fazer outra coisa. Isso não seria responsável. Isso tudo é um processo que precisa ser construído. E na medida que você faz isso com maturidade, com consciência de que você está delegando para as pessoas certas, as atividades certas, e você está colocando o seu tempo também no lugar certo, para que você possa ser o melhor gestor e o seu time possa performar cada vez mais, aí a gente tem um ciclo virtuoso e as coisas vão acontecendo de forma muito fluida, porque as pessoas começam a entender essa nova lógica e elas começam a embarcar. E se você estiver indo no caminho certo, você vai ver os resultados no seu time e as manifestações do seu próprio time de agradecimento, dizendo: nossa, eu precisava muito de um gestor aqui. Você está me ajudando demais. O seu direcionamento me faz uma pessoa melhor. Então, você vai começar a ver isso se manifestando e você, a partir da observação dessas manifestações, vai ter os sinais de que você está indo no caminho certo. Agora, pode ser que você tropece no caminho, não é um processo fácil. Fique atento ou atenta às manifestações do seu time, às manifestações da sua liderança. Peça por feedback. Esteja aberto a críticas, porque pode ser que você esteja errando enquanto gerente. E tudo bem, você está aprendendo, desde que você esteja aberto, com os ouvidos abertos e muito atento para entender o que está acontecendo de errado e onde que você pode estar tropeçando. Provavelmente a sua liderança vai te dar alguns feedbacks importantes a respeito da sua gestão e que você, se você estiver tropeçando e que você precisa ajustar. E o seu time também vai se manifestar de forma muito clara, né? O time que está entendendo essa nova lógica e que ele está gostando dessa nova dinâmica, ele vai tender a te procurar cada vez mais. Você vai ver um time que te procura para aconselhamento, um time que te pergunta qual é a melhor direção, um time que te consulta porque confia em você. O contrário é um time que ele tende a ignorar as suas direções. Ele tende a não te participar, né? Não te convidar para ajudá-los, né? No que eles precisam. E isso é ruim, porque você está lá como um recurso desse time, você está lá para servir esse time. E é importante que eles te vejam como esse recurso, como um aliado. Se você não está conseguindo construir essa relação, é importante
você começar a olhar para si e entender como construir. Mas, se você foi promovido e você tem aí, guarda competências provavelmente que são muito boas e jogam em favor da sua posição gerencial, e você, no caminho de assumir, tomar conta dessa posição, se priorizar suas atividades, se dedicar genuinamente a desenvolver essas pessoas e a servi-las com o melhor do seu conhecimento para que elas tenham sucesso, eu acho difícil que você não consiga influenciá-los com sucesso, né? Influenciá-los de uma forma positiva e construir confiança. Então vamos lá, recapitulando. Tá sem tempo, não sabe o que fazer, fudeu, meu dia agora tem 5 horas, eu não sei o que fazer, acordo, pisco e já tá na hora de dormir. Calma, olhe para o que você está fazendo, entenda se as atividades que você está executando são atividades que de fato você precisa fazer ou são atividades que você pode delegar. Com sinceridade, olhe para essas atividades que você pode delegar e delegue. Delegue e acompanhe. Se disponha a estar ali naquele processo de aprendizado da outra pessoa, que agora precisará fazer o que não era da sua responsabilidade direta. Isso não vai acontecer de um dia para a noite, é um processo que precisa ser construído. Não drope todas as atividades que você fazia e deixe as pessoas na mão, isso é muito ruim. Você volta, olha para as atividades que ficaram na sua mesa e que são relacionadas à gestão e priorize. Quais são as atividades que você deve priorizar? As atividades que estão ligadas a desenvolver as pessoas para que elas tenham sucesso. E pensar as estruturas que aquele time precisa e fazer com que essa estrutura ideal seja uma realidade para que a performance seja uma verdade no final de todos os meses. Isso vai envolver contratar, demitir, desenvolver, ser um guardião da cultura da organização para o seu time e ser uma fonte de conhecimento, aprendizado e direção para que esse time performe melhor. Me conta, depois que você aplicar esses fundamentos, se eles te ajudaram, eu vou adorar saber. E sucesso! Até a próxima!